Seja bem-vindo a mais um Valorizando a Vida. Este programa que leva até você assuntos relacionados à saúde, ao espiritismo, à família e à espiritualidade. Você já ouviu falar no Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é um momento entre os familiares. É um momento em que a família se reúne para falar do Evangelho de Jesus. O Evangelho no Lar é um momento também em que a gente se conecta com a espiritualidade de luz e com os nossos mentores. O Evangelho no Lar, ele tem a finalidade de harmonizar, equilibrar, tranquilizar o seu lar. É um momento também em que a gente cria sentimentos de fraternidade entre os familiares. E também nos ajuda a termos o pensamento e os sentimentos equilibrados. E ainda mais, é no Evangelho do Lar que a gente aprende a resolver as nossas situações dentro e fora do lar, com mais tranquilidade, com mais calma e também com maior compreensão. Vamos então acompanhar o que alguns estudiosos da doutrina espírita e palestrantes vão nos falar sobre o Evangelho no Lar. Na realidade, é no lar que se evangeliza. Se evangeliza pelo exemplo. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós estamos trazendo para a nossa residência o Cristo. É a oportunidade da família debruçar sobre o Evangelho, mas, sobretudo, procurar meditar sobre estes ensinamentos e trazer ao sentimento, para que na vivência nós possamos demonstrar através do testemunho. É assim que as crianças veem nos seus pais, através do exemplo evangelizado, a evangelização que eles precisam para criar hábitos novos à luz do Evangelho, que é um roteiro que nós devemos seguir nas nossas vidas com segurança. O Evangelho no lar tem uma importância muito grande, não só na dimensão material, mas sobretudo na espiritual, porque os mensageiros nos avisam que todo lar que faz o Evangelho, ele é protegido. Há ali uma proteção espiritual que abrange o próprio edifício, se ele reside no edifício, o próprio bairro, a sua casa, os vizinhos. Ou seja, é uma expansão de uma vibração que beneficia não só a família, mas como todos aqueles que certamente necessitam das vibrações que ali são irradiadas. O Evangelho no Lar é a oportunidade que nós temos, como nos fala a Dona Joana de Ângeles, de trazer Jesus para a nossa casa. É aquele momento em que refletimos sobre mensagens de Jesus e contextualizamos no dia a dia da família. O Evangelho no Lar é essa presença dos emissários da luz no nosso meio, no meio familiar, trazendo assuntos de interesse da família, seja a família com crianças, sem crianças, só com adultos. É a oportunidade de, naquele contexto mais íntimo que nós temos, a família, refletirmos sobre Jesus. O Evangelho no Lar é uma experiência de intimidade. O Evangelho de Jesus é uma experiência de intimidade. O Jesus nos ensina, através do seu Evangelho, a proximidade afetiva, estar em contato, de fato, com Deus. Deus não é alguém fora de nós, distante de nós. Deus não é uma instância de amor que está acima das nuvens, ou em algum lugar que a gente precisa falar alto, ou ir em algum ponto, em algum ambiente para poder conectar com Ele. Jesus ensina através da oração que esta é a condição, o caminho mais próximo de conectar com Deus, porque Deus está conosco. O Evangelho no Lar é a experiência de intimidade com a família,
conectar com a espiritualidade superior dentro do lar. E esta é uma experiência transformadora, porque quando a família se reúne nessas condições, que se recomenda uma vez por semana, num horário certo, a fim de conectar através do coração e da prece, da oração e do coração, com Deus e com Jesus, nós estamos estabelecendo um contato de intimidade com o Criador. E assim, então, favorecendo sintonias, condições mais propícias para que a harmonia do lar se torne realmente efetiva e uma prática no nosso dia a dia. Conversar sobre o Evangelho no lar é algo que eu gosto muito, não só porque o Evangelho é uma coisa maravilhosa, mas essa questão do lar é muito importante. Porque a gente conversa sobre o Evangelho na casa espírita, né? A gente conversa sobre o Evangelho no congresso, mas qual é a diferença de a gente conversar o Evangelho no lar? Porque é um momento completamente diferente dos outros encontros que uma família tem. É diferente do encontro do almoço, do encontro do jantar, do encontro da mesada, do encontro de ver filme, de ver futebol, enfim. É um momento em que a família se reúne para uma coisa completamente diferente de sua rotina. E esse encontro, ele tem algumas regras que não são ditas, mas são vividas. Porque é um momento em que a gente não vai se acusar, é um momento que a gente não vai entrar em contendas, é um momento em que a gente vai se respeitar. Então é um momento em que a gente vai conversar sobre as nossas questões, mas apoiada pelo amor de Jesus. Então, o Evangelho no Lar, ele é essa instância especial, um momento especial que uma família tem, é um momento sagrado, diferente, que pode então instaurar uma maneira diferente dessa família conviver. Então, a importância do Evangelho no Lar eu entendo como sendo uma instância, uma oportunidade educativa para todos os espíritos que estão presentes ali. Olha, o Evangelho no Lar, quando o entendemos como esse momento para estreitarmos laços e também desenvolvemos reflexões acerca das lições de Jesus, ele se configura então como esse momento imprescindível, primeiro, para a gente atuar com essa luz do Evangelho naquele primeiro núcleo de redenção, de aprendizado que nós temos, que é a família, onde de fato nos preparamos por aqueles que ali foram colocados, né, pelo Senhor para conviver conosco, para partilhar da existência conosco, nos preparamos com eles para os maiores testemunhos, as maiores vivências na humanidade. Então, se não conseguirmos enriquecer a vivência no lar, a vivência em família, com as luzes do Evangelho, tampouco o faremos no plano do mundo, no plano das coletividades. Então é preciso que entendamos o Evangelho no lar, mais do que simplesmente o momento em si, mas a experiência, a vivência, naqueles corações que ali partiram daquele momento dos dois planos da vida, aquele primeiro exercício nosso de abrirmos à fraternidade, à compreensão, à amorosidade, à humildade, para criar ali uma usina de força, para criar um ambiente mais receptivo em nosso lar, fazendo desse lar um núcleo de renovação, de aprendizado, de transformação, para que desse lar, todos os dias, possam se encaminhar para o mundo, para a vida em sociedade, corações mais aptos e mais dispostos a viver e a servir com Jesus. Se cada célula dessa bem compreender a função que tem no organismo do todo e estiver sã, saudável, à luz do grande terapeuta e dos seus ensinamentos, que é Jesus, então certamente, mais cedo do que imaginamos, chegaremos nessa saúde do todo, nessa harmonia da sociedade que todos nós ansiamos. O Evangelho no lar é esse primeiro passo, é esse primeiro momento para esse anseio e esse objetivo. Eu entendo da seguinte forma: se tudo está voltado para o Evangelho de Jesus, a prática do Evangelho no lar é nós colocarmos Jesus dentro do nosso lar, dentro da nossa família, né? A prática do Evangelho no lar é nós entendermos as lições de Jesus e levarmos para dentro do lar. Ou até mesmo buscar esse entendimento maior dessas mensagens em família, porque é uma oportunidade de nós reunirmos a nossa família e conversarmos sobre as mensagens de Jesus. E o melhor ainda, né,
no sentido de nós aprimorarmos esse entendimento, esse conhecimento à luz da doutrina espírita. Então, é nós termos a oportunidade de reunirmos a nossa família em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus e, por que não, né, buscando essa verdade consoladora, que é o Espiritismo, através dessas lições que sempre é com o Mestre. O Evangelho de Jesus é roteiro de vida. Tem um papel imunizador para que todos nós possamos ter uma reencarnação exitosa e para que nós realmente possamos alcançar os nossos objetivos reencarnatórios. Nós todos sabemos que reencarnamos com propósitos, ninguém reencarnou a turismo, a passeio, e muitas vezes ao longo da vida nós nos desviamos ou às vezes pegamos atalhos que são até perigosos e que nos desviam do nosso real sentido. Então o Evangelho de Jesus, ele é roteiro, ele é bússola, que faz com que a gente fique com o foco onde realmente precisa ser alcançado. E o Evangelho no lar tem um papel imunizador da família, para que todos possamos caminhar juntos alcançando esses objetivos. O Evangelho no lar, ele nos favorece a sintonia adequada com os benfeitores espirituais, para que possamos sempre reconectar com a nossa essência e com a mensagem dos benfeitores amigos, a mensagem do Cristo, para que a gente possa seguir em segurança. Os apelos do mundo estão cada vez mais intensos, por um lado, mais ostensivos, por outro, e ao mesmo tempo sutis em muitos momentos. Então os apelos do mundo estão chegando cada vez mais próximos aos nossos lares e precisamos ampliar a vigilância para que possamos estar no mundo sem ser do mundo, para que possamos fazer a mudança no mundo que tanto desejamos, mas com o cuidado para não nos deixarmos envolver em alguns dos seus vícios, para que a gente realmente possa seguir em segurança. E quanto mais estivermos sintonizados com os benfeitores, e muitas vezes o momento do Evangelho no lar é o momento da conexão, é o momento que os benfeitores já se programam para estar lá conosco, para poderem nos inspirar, para poder proteger, nós vamos nos fortalecer individualmente e em família para podermos seguir esses objetivos existenciais em segurança. Você deve estar se perguntando, mas como fazer o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é muito simples. Ele é feito uma vez por semana, ele não pode ter a duração maior do que 30 minutos. O Evangelho no lar pode ser feito com o Evangelho segundo o Espiritismo ou com a Bíblia. E se não tiver nem a Bíblia e nem o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode utilizar uma mensagem edificante ou ainda você pode utilizar obras do Chico Xavier, que tem mensagens maravilhosas também nestes livros. O Evangelho, então, ele é feito da seguinte forma. Você escolhe um dia da semana e um horário. E ele deve ser feito sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Você reúne a família no dia que escolheu e nesse horário. As pessoas podem se sentar junto à mesa ou então em um lugar confortável para que todos fiquem bem à vontade. Colocar uma água para ser fluidificada durante o Evangelho. E também, se quiser, pode colocar água individual para cada um, ou então uma água para que depois todos tomam depois do Evangelho. Você começa o Evangelho, então, fazendo uma oração, que pode ser o Pai Nosso, que é uma oração universal, uma oração que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ou ainda uma oração, uma prece do coração. Quando a gente fala da prece do coração,
É porque quando a gente faz a prece do coração, a gente coloca o nosso sentimento, a gente coloca aquilo que a gente necessita, a gente coloca o agradecimento, a gente coloca lá os nossos sentimentos. Então, se começa com uma prece, depois de feito a prece, a gente faz uma leitura, que a gente pode abrir ao acaso, ou fazer numa sequência, ou se a mensagem, aquela mensagem que a gente escolheu. E depois que a gente fez a leitura, né, daquele texto, a gente então faz o comentário. A gente vai comentar aquilo que a gente entendeu naquele texto, naquela mensagem. A gente, de preferência, que todos possam conversar, dizer o que entendeu, e que isso sirva para que a gente possa não só ouvir e naquele momento fazer o comentário, mas que a gente possa colocar em prática depois na nossa vida, nos dias, né, subsequentes, que a gente possa colocar esses ensinamentos na nossa vida. Depois de feitos os comentários, né, que todo mundo falou, que entendeu, enfim, então se faz a prece de encerramento. Como falei, a prece de encerramento, de preferência que ela seja do coração, que aí a gente vai poder agradecer, pedir, louvar, aquilo que a gente tem necessidade naquele momento. Feito isso, então se encerra e a água que a gente colocou para fluidificar, né, que seja servida aos presentes. Essa água, lembrando que ela tem os fluidos necessários que cada um de nós necessita. Então, como disse, é bem simples, é fácil e é um momento curto, não é assim muito tempo. E também no Evangelho no Lar, não é quando a gente lê o texto que às vezes vai falar de alguma dificuldade que alguém da família tem, que a gente não utilize isso para que aquele momento em família não se torne uma briga, um desentendimento. Que a gente saiba que todos nós temos defeitos, né? E que aquilo sirva para que a gente melhore e não para que a gente se desuna, e sim para que a família possa se harmonizar cada vez mais e possa, né, juntos crescerem e serem pessoas melhores e, consequentemente, quando a gente melhora a nossa família, a gente melhora também a sociedade, porque a sociedade é composta por pessoas de famílias, né? Então, que esse momento do Evangelho seja um momento de paz, tranquilidade, harmonia e que o nosso lar seja também esse ambiente onde sempre haja muita harmonia. Vamos assistir o convite dos nossos palestrantes espíritas que nos fazem a respeito do Evangelho no Lar. Não deixe de passar a oportunidade de ter a figura de Jesus presente na sua casa. Implante o culto do Evangelho dentro do seu lar. Ainda que seja uma simples leitura de uma mensagem, uma única mensagem, com uma prece sincera, você vai perceber a força que isso terá no seu lar, na sua família, nos relacionamentos que ocorrem dentro da sua casa. O Evangelho no Lar é a forma que nós temos de transformar a humanidade. A evangelização é feita no lar, não é na religião, não é na casa espírita. A casa espírita, ela contribui com este trabalho. Trazer o Evangelho para dentro de casa, trazer o Evangelho para dentro do seio da nossa família. Até porque sem Evangelho, muitas vezes não se tem nem lar, se tem casa. Eu não tenho dúvidas
que a casa começa a se transformar em lar a partir do momento que as ideias do Evangelho vão perdendo o nosso meio. Então venha fazer o Evangelho no lar e fazer parte desse elo, dessa corrente, desse momento onde nós estaremos fortalecendo cada vez mais esse compromisso nosso com Jesus através do Evangelho no lar. Permitindo que Jesus esteja influenciando mais na ambiência do seu lar, na fraternidade, no respeito, no relacionamento mesmo com seus desafios. Aceitemos o convite do Cristo para trazê-lo para dentro dos nossos lares e fortalecermos os nossos sentimentos de amor, de fé, de alegria, de esperança, para construirmos esse mundo de paz. Então, que você possa implantar isso na sua casa, entendendo assim, é aquele momento que você está abastecendo a sua casa de amor, de luz, de companhias maravilhosas. Porque é um elemento terapêutico para a alma, é uma terapia da alma. O Evangelho é o medicamento para a alma, é o que toca as nossas consciências. E nada melhor do que fazer isso com aquelas pessoas que nós falamos mais próximas que temos, os nossos familiares. Então, por que não oferecer esse momento de luz para a família, escolhendo um dia na semana? O fato é que aquele momento de sintonia traz um impacto muito grande no campo espiritual, no campo magnético da família. Então fica o convite para as pessoas experimentarem. Esse convite é inadiável. O Evangelho é uma aquisição moral que nunca será perdida, porque há duas coisas que nunca nos serão tiradas de reencarnação a reencarnação, que é o que nós aprendemos e o que nós sentimos. Esse momento de Evangelho no lar é um momento em que nós nos reabastecemos. A grande finalidade do Evangelho no lar é transbordar esse momento e passar a reger toda a convivência no lar ao longo de toda a semana e também para além do lar. Fica aqui, então, o nosso convite para que você também faça o seu Evangelho no lar. Porque nós queremos que o seu lar seja também um local de muita luz e muita paz. Obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.